Fala, coroinha consolada! Eu sou aqui a tia Maria Clara do passado, pra falar com vocês aí no futuro, inclusive com a Maria Clara aí do futuro, sobre missa, o novo missal no geral e o serviço de vocês em relação a isso. Já estão malhando? Já estão malhando? Ó, é malhar pra pegar esse missal, hein? Pra gente começar, eu vou pedir pra tia Maria Clara aí do futuro. Vocês não me chamam de tia, não chamou a gente de tia, viu, tia Maria Clara? Mas beleza, a Maria Clara do futuro, pra pausar esse vídeo, porque eu vou fazer uma pergunta importante e eu quero que vocês respondam. O que é a missa pra vocês? Pausa aí. Beleza, deu tempo pra responder bastante, hein? Vocês, corinhas, precisam saber isso. Porque a nossa Santa Missa, de acordo com o Google, é a celebração da Eucaristia, ou Divina Liturgia também chamada. É a principal celebração religiosa da Igreja Católica. Vocês precisam entender de coração, de verdade, o que é a missa, porque missa é onde prestamos culto a Deus. O que é o culto? Isso, eu tô pegando um livrinho aqui, ó, meu livrinho de sabedoria dos coroinhas. Culto é justamente o conjunto de atos e atitudes espirituais que manifestam respeito, honra, veneração e adoração a Deus. Então, a gente utiliza a missa como uma forma de nos comunicar com Deus, receber suas graças, receber sua orientação, conversar com Ele de certa forma, e tudo isso é pautado na liturgia. Caro coroinha, se você não sabe de liturgia, comece a tomar gosto e tentar saber de tudo. Porque você precisa saber, porque você faz parte, meu amigo. Você faz parte da liturgia, sabia? Tá sabendo agora. Então tá. A missa é onde a gente pode prestar nosso maior culto a Deus. Isso não pela gente, mas porque a missa é sacrifício de Jesus. Toda missa, vocês lembrem, não somos nós. Nós apenas participamos e comungamos do sacrifício de Jesus. Então toda missa é solene, toda missa é sagrada, toda missa é especial. Claro, tem a missa em honra aos defuntos, tem a missa, mas toda missa, o centro é Jesus. O centro é o altar e vocês estão ali, pertinho, servindo a Deus. Cara, isso é precioso, precioso. Beleza, e vocês precisam entender a liturgia, porque a missa só é missa porque ela segue a liturgia. E liturgia são esses sinais que a gente utiliza. São vários sinais que a gente utiliza formando a missa e formam a liturgia. São regras, né, pelo nosso catecismo da Igreja Católica, que nos ajudam a ser a mesma missa aqui, a missa na Rússia, a missa no Paraguai, a missa na China. Toda a missa é missa. Ponto. E graças à nossa liturgia. E aí a gente entra com o missal. Alguém sabe o que é o missal? Tia Maria do futuro, dá uma pausinha aí. Beleza, deu tempo pra responder, né? Ok. Agora que vocês já botaram a cachola pra pensar, eu posso falar. Missal é o livro em que a gente reúne toda a nossa liturgia. O padre, se vocês separarem bem, ele vai fazer as leituras, tudo. As orações, os prefácios, as antíteses, todas do missal. Não pode mudar uma vírgula, porque a vírgula que muda já não é mais a nossa Santa Missa. E a missa é a mesma em todos os lugares, porque temos o missal. Aqui, ó, o missal romano, nosso querido, de 3 quilos. Ó, aqui, ó, já vamos fazendo a malhação de vocês. Já mostro o novo, porque o antigo é antigo, a gente não vai usar mais. E aí a gente entra num papo bom. Mas antes da gente entrar no papo bom, vamos recapitular. Missa é onde podemos expressar e viver nossa fé católica. E isso através do culto. O que é o culto? É o conjunto de atos, né, e atitudes espirituais que utilizamos para manifestar respeito, adoração, honra a Deus. Tudo isso por meio de sinais, símbolos, né, que são os objetos litúrgicos que vocês conhecem bem, o cálice, a âmpula. Tudo isso são sinais, símbolos. Um sinal da cruz bem feito é um símbolo importantíssimo que compõe, né, o culto. E
formam a liturgia, né? A qual tá toda dentro desse missal romano. Toda a liturgia. A missa, qualquer missa, a missa do tempo pascal, né? Lembrando que temos os tempos, vocês sabem muito bem disso, temos os tempos, a gente tá no advento agora, né? E esse é o terceiro domingo, domingo Gaudete, que é o domingo da alegria, né? Onde a gente espera de forma alegre a vinda do nosso Salvador. Não a vinda, porque ele já veio, mas a encarnação. A gente celebra o Natal, a encarnação de Deus como homem por nós, né? Passou por toda a vida humana, que não é fácil, digamos, de passagem, né? Por nós. Beleza, agora a gente vai entrar no missal. Eu falei sobre o novo missal, então agora vamos falar sobre ele. Vocês sabem por que a gente tem um novo missal? O novo missal é diferente do antigo? Significa que a missa não vai ser mais a mesma? Perguntas interessantes, né? Perguntas muito boas mesmo. E hoje a gente tá aqui pra respondê-las. Por quê? Porque ser coroinha, como eu já falei, é ser liturgia. Vocês são a liturgia. Se vocês são a liturgia, vocês têm que estar por dentro de tudo do missal. Não só pra pegar ele, porque nós nem sempre pegamos ele, né, e tudo mais, nem sempre precisa ter um coroinha segurando ali. Mas é bom vocês começarem a malhar mesmo, tá bom? É pesadinho. Um dia, quando vocês tiverem oportunidade, peguem lá da paróquia. Beleza. Esse missal é novo pela sua edição. É a terceira edição. É uma tradução mais fiel. Ou seja, respondendo a tantas perguntas, não é uma nova missa, não é uma nova liturgia, não mudou a Igreja Católica, não mudou nada. O que aconteceu é que o Brasil se atualizou finalmente. Outros países já estavam atualizados, a gente que estava um pouquinho atrasadinho, a gente sabe como é, né, gente? Beleza, essa é a terceira edição do Missal Romano. Eu tô com a minha cola aqui, porque nem de cabeça eu sei tudo, não. Beleza, essa é a terceira edição do Missal Romano. E ele nos traz uma missa mais orante, uma tradução, né? Porque a nossa tradução estava desatualizada já. E essa terceira edição traz uma missa orante, com mais silêncio, com mais fiel ao latim, mais fiel ao latim do missal original, né? Do Vaticano e tudo mais. Então, tem uma condução mais voltada para a oração. E aí, muda muita coisa das partes dos padres, né? Inclui muita oração, eu vou citar um pouquinho aqui. Da nossa parte, muda algumas coisinhas, né? Da nossa parte como participantes da Santa Missa, muda umas coisinhas. Vocês, coroinhas, têm que ficar muito atentos, né? Às orações, porque vocês servem ao próprio Deus. Vocês servem o próprio Deus. E nisso significa que o padre em persona Christi, ele tá ali como o próprio Jesus Cristo. Vocês têm que prestar muita atenção no que ele fala, no que ele faz, para onde ele vai. Tudo no silêncio da oração, tudo no respeito ao ambiente da Santa Missa. Mas, ao mesmo tempo, muito ligado, muito ligado. Então, assim, como as orações do padre mudaram bastante, algumas são maiores. Agora a gente, se vocês perceberam, agora a gente só fala o amém depois dos séculos dos séculos. Então, assim, tem alguns detalhes que mudaram e a gente precisa estar atento. Pra ficar atento, ou você vai na missa sempre, o que eu aconselho, pra vocês se ambientarem. Sirvam sempre, toda oportunidade sirvam, estejam na missa, atentos à missa e a todos os sinais. E uma terceira dica é a gente pegar o missal pra dar uma olhadinha, né? Não custa nada a gente dar uma olhadinha, porque agora não tem mais as fitas coloridas. E em alguns lugares são os coroinhas que vão lá e mudam. Só que aí tem a dica também, né? Nossa, tô cheia de dicas, ó. Você pega e vê a primeira parte, né? A primeira fita sempre vai indicar o início. Então, a oração inicial tá ali na primeira fita. E aí, no final, os ritos finais são a última fita. Então, tem uma lógica também, né? Não precisa estar colorido, vocês vão... Mas isso é como? Com prática, com treino, com pegar, ter curiosidade de pegar e ler. Beleza, vamos voltar aqui pro missal.
Ele foi aprovado em março desse ano, dia 20 de março, nessa nova tradução. E ela realmente preza por uma participação mais frutuosa de todo o povo, inclusive do padre, né, com silêncio e escuta. E uma coisa que eu aprendi na formação que eu tive é sobre a importância de todo o oremos que o padre fala. Sempre que ele fala oremos e dá aquela pausa, ela é essencial. Oremos. É um convite para que a gente não vai estar lendo a oração porque ela é própria do padre, mas a gente vai estar orando junto com ele no nosso silêncio. Maria era assim. Maria participava, Maria participante da vida de Jesus no silêncio dela. Quantas falas vocês têm dela na Bíblia? Pouquíssimas. As que ela fala são essenciais, óbvio. Mas ela não precisa falar. No silêncio dela, ela participa de toda a vida de Jesus. E assim, a missa também. No nosso silêncio, a gente participa de toda a vida de Jesus ali naquele culto, em honra, respeito e adoração ao nosso Deus. Beleza? Então vamos lá. O missal, ele tá com 3 partes. Ele sempre teve, mas agora eu vou explicar pra vocês bonitinho. 3 partes. E aí, tem a parte em que fala do período do tempo, né? São os anos litúrgicos, né? Então, tem o ano... Pera, deixa eu ver aqui. Isso. É o ano litúrgico, em que fala sobre as cores, os tempos, o tempo do advento, tempo pascal, tempo comum. Então, ali é a quaresma. Então, são o advento, que eu já falei. Então, são os tempos litúrgicos. Vai ter tudo ali no missal. Também explica isso. E aí, a gente tem a parte... Deixa eu ver aqui... dos ritos finais, que também fala, né? Que varia bastante, tá? Os ritos iniciais variam. E isso a gente não precisa saber muito, porque é realmente algo que é do padre, próprio do padre. Mas como eu falei, coroinha tem que estar atento, porque vocês vão seguir. Ele precisa de abençoar alguma coisa ali naquele momento. São vocês que vão estar ligados ali, entendeu? Precisa segurar o microfone, vocês que vão estar ligados nisso. Precisa pegar algum objeto sagrado, vocês que vão estar ligadãos nisso. Beleza. Nessa segunda parte, como eu falei, a gente tem os ritos finais, iniciais e a comunhão. Os ritos iniciais variando, a gente tem que ficar ligado, vocês para servirem. E a assembleia, vocês também servem como assembleia, né? Tem que ficar ligado porque... mesmo que a saudação inicial do padre mude, a nossa resposta vai ser a mesma. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E Ele está no meio de nós. Só que a oração inicial do padre pode variar. A resposta se mantém, mas a pergunta varia. E a pergunta variando, a gente já fica meio bugado. Vocês já perceberam isso? A gente fica bugado. E nessa segunda parte também tem a comunhão, né? Todo o rito da comunhão tá nessa segunda parte do missal. Eu não vou chamar mais de novo missal, ele é um missal. Pronto, da terceira edição, missal. E ele já tá obrigatório em todas as igrejas agora, beleza? Ok. Uma coisa que tem também no nosso missal são os formulários de missa. Isso eu não sabia, de verdade. Eu fiquei sabendo na formação que eu tive e eu achei muito interessante. Nós temos formulários de missa. E eles são onde tá ali, tipo, bem mastigadinho pro padre não se perder e tudo mais. Na oração da coleta. Oração da coleta é quando o padre faz essa oração para que nós também coloquemos, né, nossas intenções, né? É como pegar toda a oração ali do povo e elevar a Deus. E essas são esse formulário de missa são próprios presidenciais, orações presidenciais, ou seja, só o padre pode fazer. Só quem tá presidindo a missa pode fazer, o padre ou o bispo, no caso. Tem a oração da comunhão, depois da comunhão, e a oração sobre as oferendas, que é ali naquela parte do ofertório, né? Após o ofertório, né? Onde a gente pode ofertar a nossa vida, não só dinheiro, ofertamos também nossas orações e tudo mais. Tem a oração sobre as oferendas. E aí é que eu falo, né? Esse missal sempre puxando a gente, né? Com esse formulário de missa, puxando a gente pra essência de Deus,
que é a oração, que é o silêncio, que é a contemplação, a intimidade com ele mesmo, sabe? Aquela intimidade sem grande estardalhaço. Beleza. E aí nós vamos para a terceira parte desse missal, que são datas especiais de santos. E aí é engraçado, né? Porque no nosso missal aqui no Brasil, essa nova edição trouxe santinhos que a gente já conhecia, já amava, como Santa Dulce dos Pobres, e não tava lá ainda. Vocês acreditam? Agora tá no novo missal. Dia de São José, que não tava lá também. Dia de Nossa Senhora Aparecida. O dia de Nossa Senhora Aparecida já tava, né? Mas assim, datas, né, fixas estão lá nessa terceira parte do missal romano, pra gente poder celebrar. E aí, porque assim, se vocês veem, por exemplo, dia 12 essa semana, foi dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, ela tinha uma missa, ela tem uma missa, né, missa da Imaculada Conceição de Maria, que é preceito. Missa de preceito é um dever do católico participar, né? Missa de Nossa Senhora de Guadalupe não era um preceito, mas ainda assim tinha os seus próprios ritos, que estão no missal. Olha que bacana. Isso é muito interessante. E aí a gente tem uma nova vigília de Natal lá também. Então participem da vigília de Natal. Vocês vão ver como é que vai ser agora com essa nova tradução do missal romano. Se vocês perceberem, deixa eu até pegar aqui. Aqui. Se vocês perceberem no povo de Deus, bem aqui, ó, você consegue ver formulário de missa no missal. Então, assim, o povo de Deus, o próprio povo folheto que a gente tá voltando agora, usem e abusem do folheto, porque é importante para vocês aprenderem de verdade, até vocês gravarem, né, já tá intrínseco, até vocês gravarem todas as partes da missa estão aqui. E aí, ele tá aqui no missal. Se vocês tiverem curiosidade, cheguem cedo na missa, dá uma olhadinha no povo de Deus. Ah, é aqui, vou lá nessa página, porque tá aqui. A página onde fica no missal. Daem uma olhada, é muito legal. Vocês precisam ter essa curiosidade para vocês crescerem, tanto na fé, como também no conhecimento, né? O conhecimento é o quê? Essa vontade de aprender, e eu sei que vocês têm bastante, porque vocês são coroinhas consoladas, e a gente não está falando de pouca coisa, a gente está falando de vocês. Beleza. Voltando. Me contive aqui. E ali no missal vai ter os novos não, né? Os ritos atualizados, o rito do lava-pés tá atualizado lá. A oração sobre o povo tá atualizada lá. Beleza. E aí, a gente entra em algumas partezinhas que nós somos muito responsáveis, tá? Deixa eu ver aqui, porque eu fico meio confusa. Isso. Nós somos responsáveis não, né? Mas coisas que a gente responde para bem participar da Santa Missa. Uma coisa... São 3 principais que depende muito da gente. E vocês sabem qual é? Beleza, deixei vocês discutirem um pouquinho. Porque o que é próprio do padre é próprio do padre. E a comunidade não deve se intrometer, falando a real. E o que é próprio da comunidade, da Assembleia, é próprio da Assembleia. E a gente precisa bem saber essa parte. Vamos lá. A primeira parte muito importante que teve uma mudança e que é essencial para nós que participamos da missa é o ato penitencial. Não sei se vocês já falaram desse, mas espero que alguém tenha falado, porque o primeiro é o ato penitencial. Porque normalmente a gente não reza muito na consolata, mas em missa do dia de semana. Mas é muito interessante a gente saber isso. Nós temos a oração do ato penitencial, que é: eu confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Na antiga tradução, era somente 2 vezes. Minha culpa, minha tão grande culpa. Então prestem atenção, porque agora no novo missal é 3 vezes.
minha culpa, minha tão grande culpa. E isso tem uma explicação histórica, sabia? É interessante pra caramba. Mas assim, a língua hebraica, né, a língua antiga em que foi escrita, ela é muito rústica. Não tem todas as conjugações de verbo que a gente tem hoje em dia. Ela é antiga. Então, assim, ela não tinha palavras como culpabilíssimo, não tinha santíssimo. Nós falamos santo, santo, santo 3 vezes porque Deus é santo, muito santo, santo dos santos. E eles não tinham palavras superlativas que descrevessem tanta santidade. Então eles falavam 3 vezes. E aí entra também. A nossa culpa é tão grande, tão grande, tão grande que a gente fala 3 vezes porque eles não tinham um superlativo para falar culpa. Então a gente hoje em dia também se mantém porque a Igreja Católica é de tradição, galera. A nossa beleza é viver a tradição. Então os primeiros cristãos celebravam diferente, obviamente, mas eles celebravam o que a gente celebra hoje, né? O que a gente vive hoje. E isso é lindo. Beleza. Segundo ponto muito importante é que a gente não fala hino de louvor. A gente fala hino do glória, tá? E ele não pode ser alterado em hipótese alguma, né? É a união do Espírito Santo ali conosco, né? Vocês sabem que durante a missa é tão importante porque ela une as igrejas. A igreja militante, que somos nós, seres vivos. A igreja padecente, que é a igreja que está no purgatório esperando a salvação. E a igreja triunfante, que são as almas que alcançaram o céu. Então a missa é a união dos céus, é a união das igrejas, né? E ali nós nos unimos ao Espírito Santo e todas as igrejas para glorificar ao nosso único Deus. Então é o hino do glória, tá? E ele não pode ser mudado em circunstância alguma. E a terceira coisinha que é muito importante a gente entender, porque não mudou, mas pra gente saber, a gente precisa saber, é que existem 3 possibilidades de encerramento da consagração. Isso porque as orações eucarísticas não mudaram. Mudaram as orações que o padre faz, tá? Mudaram um pouquinho. Mas elas continuam sendo 5, sendo que a 5ª só existe aqui no Brasil, viu? Então, assim, continuam sendo. E aí, as orações eucarísticas têm a parte final, né? Que se chama ali o encerramento da consagração, que normalmente é mistério da fé, né? Mistério da fé. Hoje em dia nem fala mais, eis o mistério da fé. É mistério da fé. Que nós respondemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Vinde, Senhor Jesus. Mas agora tem 3 possibilidades. O padre pode falar mistério da fé, onde a resposta vai ser anunciamos, Senhor, a vossa morte. Pode ser mistério da fé e do amor, onde a gente vai falar todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. E a terceira e última possibilidade, que é o mistério da fé e da salvação. E aí a gente responde, Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que tirais o pecado, vós que remistes o mundo pela cruz e ressurreição. Deixa eu ver direitinho pra não passar coisa errada pra vocês. Beleza, então, entendemos, né? Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertais pela cruz e ressurreição. Então, esses são os 3 pontos mais de atenção que a gente tem que ter com relação à celebração da missa, que mudou a nossa parte, né? Assim, não mudou a nossa parte, mas com o padre falando coisas diferentes, vocês já perceberam que às vezes ficam silêncios na missa? Porque o povo não sabe responder. E vocês vão ensinando isso ao povo, porque vocês podem pensar que não, mas as pessoas sabem tudo o que o Coroinha faz lá em cima do altar, tá? Aí eu sei, vocês sabem que a gente não tá lá pra aparecer, mas a gente aparece porque nós não somos invisíveis. Se não somos invisíveis, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso corpo, com a nossa postura, com a nossa veste, com as nossas ações em cima do altar, né? Perto ali de Deus vivo. Então a gente precisa estar atento ao que o padre vai falar para responder bem também, tá bom? Uma coisa muito interessante também,
que eu tive nessa formação, eu já falei aqui, né? O que é do padre é dele e não deve ser acrescentado, mudado ou falado pela comunidade. O padre é que nos convida à oração. O padre é quem vai falar: oremos, e a gente fica em silêncio e ora com ele mesmo não falando, porque é dele que fala, mas a gente ora junto com ele. O padre convida ao Pai Nosso. Erguemos as nossas mãos. Se ele convida a erguer as mãos e rezar o Pai Nosso, tudo bem fazê-lo, porque ele pediu, né? Então a gente reza o Pai Nosso a convite do padre. A comunidade não pode puxar o Pai Nosso. A comunidade não pode puxar o abraço da paz. Você só é enviado. Sai tudo do altar, entendam? Por que vocês estão no centro da liturgia? Porque vocês estão perto de Jesus, que é o centro da missa. E tudo tem que sair ali do altar. Então, a oração do Pai Nosso sai do altar, parte do padre, pedindo para que todos rezem juntos. O abraço da paz parte do padre. O padre tem que enviar os seus fiéis para que eles comunguem a paz uns dos outros. Então, é o momento que sai do altar para o povo. A bênção sai de Deus para as pessoas. Entenderam? Olha, por isso que é tão lindo. É tão lindo. Um dia a gente vai pegar o missal que eu não tenho. É muito caro, gente. Eu tava olhando aqui. É R$600. 600 e alguma coisa, entendeu? Não é baratinho esse negócio, não. Então, assim, graças a Deus a gente conseguiu comprar na nossa paróquia. Temos o missal. E aí, o bacana é a gente entender bem, pegar lá aí na 658. É a gente pegar e abrir o missal e ter contato. Então, ter contato é essencial para que você tenha intimidade, conheça as partes. Você vai ler o missal? Não, você não vai ler o missal. Mas você pode carregá-lo, você pode ter que abrir o missal para o bispo, em missas solenes, né, em solenidades. Você pode ter que marcar o dia. Como é que você vai saber o dia? É muito importante você estar por dentro de tudo, coroinha, porque você estando no centro da liturgia, você fazendo parte dela, você tem que saber ela de verdade, tá? Um coroinha, ele não é só um objeto ali pra ficar, pra ajudar. Também, vocês estão ali pra servir também. Mas olha que lindo. Tô achando a parte bonita, pera. É muito importante conhecer melhor as coisas do seu trabalho na igreja, que é um serviço dedicado a Deus e, portanto, um verdadeiro privilégio. Servir na liturgia é, sem dúvida, servir ao próprio Deus, que deve merecer todo o nosso respeito e consideração. E como é que a gente presta esse respeito e consideração a Deus? Conhecendo as coisas que são dele e, assim, fazendo certo, né? Você passa pelo altar, faz a flexão, a vênia, faz a vênia, em respeito. Passa pelo sacrário. Sempre que vocês passarem pelo sacrário, façam a genuflexão, por respeito, é Jesus que tá ali. Cuidar da sua roupa, do seu rosto, do seu cabelo pra servir, é respeito. Cuidar da sua unha pra servir, é respeito também. Vocês não estão lidando com qualquer coisa, vocês estão lidando com a maior honra da nossa vida. Entenderam? Então, tá. O missal não é muito difícil de entender, tá? Como eu falei, é essa intimidade que vocês vão ter que criar com ele e malhar um pouquinho esses bracinhos pra gente poder pegá-los, né? Pegá-lo. E entender que a liturgia é linda. É linda. Tá toda num livro enorme e é linda, preciosa demais e que você faz totalmente parte dela. Beleza. Dúvidas? Vocês têm alguma coisa? Tem alguma questãozinha? A Maria Clara, vocês não me chamam de tia, né? Ai, vida. A Maria Clara aí do futuro vai entregar pra vocês um questionáriozinho.
só para vocês fixarem um pouquinho tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, beleza? Façam bem e aproveitem, porque o hoje é o que a gente tem para fazer a diferença, né? Para sermos pessoas melhores e para alcançar o céu. Não se esqueçam, a nossa missão como cristãos é buscar o céu, buscar a santidade, tá bom? Um beijo, aproveitem o encontrão, é todo nosso. Viva os coroinhas da Consolata!